Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Estamos hoje dando continuidade aqui às aulas sobre modelos atômicos. Essa é a aula 2, parte 2 da aula sobre modelos atômicos. Então, se você não assistiu a aula 1, vou deixar nos cards aí, você assiste a aula 1 falando sobre modelos atômicos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão das cargas elétricas e como essas partículas carregadas vão estar se comportando no átomo ou na matéria. Já quero convidar para você que não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de todas as aulas, de todos os vídeos que forem publicados. Não esqueça de deixar seu like e deixa aí nos comentários qual a sua cidade, qual escola que você estuda, beleza? E no final coloca um resumo do que você aprendeu, que isso vai ajudar bastante você a assimilar o conteúdo explicado. Então faça aí anotações no seu caderno, nos comentários. Então vamos lá. Então vamos estudar a natureza elétrica da matéria, a eletricidade. A matéria vai ser formada por corpos. Esse corpo, como o meu corpo, pode ser considerado um corpo, o seu, uma bola de futebol, é um corpo. Esse corpo vai ser formado por matéria. O couro, por exemplo, as proteínas. E essa matéria vai ser composta pelos átomos. E os átomos, nós vimos na aula anterior, que vão se agrupar, formar moléculas, e as moléculas vão se agrupar e formar aí as partes das células e os seres vivos em diante. Então o átomo ele vai ter aí basicamente 3 partículas. Ele vai ter os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons, eles são as partículas que vão estar no meio do núcleo, no meio do átomo, no núcleo. Então os prótons, a localização dela, a geografia dos prótons dentro do átomo é no meio do átomo, no núcleo. E é uma partícula carregada positivamente, ou seja, o próton tem carga positiva. Já o nêutron, ele vai estar também aqui no núcleo, tá? Ele vai estar aqui no núcleo, só que ele não tem carga, ele é desprovido de carga. Por isso o nome neutro, porque ele não possui nem carga positiva e nem carga negativa. E os elétrons que vão estar situados na eletrosfera ou na nuvem de elétrons, dependendo do modelo atômico, e esses elétrons têm carga negativa. Então essa é a composição básica de um átomo. As partículas mais fundamentais do átomo são prótons, nêutrons e elétrons. Se você for fazer física na faculdade, você vai ver que essas partículas aqui vão ter partículas menores ainda que vão estar formando elas. Mas hoje nós vamos ficar nessas 3 partículas. Então, carga dos prótons, positiva. Onde que o próton está localizado no átomo? No núcleo. Carga do nêutron, não tem carga. Por isso é neutro. Onde que o nêutron está localizado no átomo? No centro do átomo, no núcleo. E os elétrons possuem carga negativa e vão estar situados na eletrosfera ou na nuvem de elétrons. A carga elementar dos prótons, elétrons e nêutrons. Nêutrons têm carga 0, prótons têm carga positiva e elétrons têm carga negativa. Esse valor aqui não precisam decorar, só para nível de curiosidade, mas o que vocês têm que lembrar a princípio, agora, durante esse momento que vocês estão estudando, que no ensino fundamental, você tem que lembrar da carga elétrica. Próton, carga elétrica positiva. Elétron, carga elétrica negativa. E nêutron não tem carga nenhuma. Beleza? Então, basicamente é isso que vocês têm que lembrar. Carga elétrica e onde essas partículas fundamentais do átomo estão situadas. Relembrando, próton e nêutron vão estar situados no núcleo do átomo e os elétrons vão estar situados na eletrosfera. Então, se os átomos têm cargas elétricas, os objetos vão ser carregados eletricamente. Então, os objetos eles podem ser positivos quando vão ter um número de prótons maior do que o número de elétrons. Ele vai estar neutro quando ele tiver o mesmo número de prótons e elétrons. Ou seja, por exemplo,
Se o corpo tem 10 prótons e 10 elétrons, ele está neutro. E vai ter carga elétrica negativa quando ele tiver um número de prótons menor do que o número de elétrons. Basicamente seria isso. Um corpo positivo, ele vai ter mais cargas positivas do que cargas negativas. Então, nesse caso, essa esfera tem 4 cargas positivas e 3 negativas. Então, 4 mais 4 menos 3, mais 1. Então, está com carga elétrica positiva. Neutra vai ter o mesmo número. Nesse caso aqui, mais 4 menos 4, 0. Carga elétrica neutra. E nesse caso, carga elétrica negativa. Por quê? Porque tem carga positiva mais 3 menos 5 no caso. Vai dar o que aqui? Mais 3 menos 5 vai dar menos 2. Então, a carga elétrica aqui é negativa. Então, por isso que nesses casos nós vamos ter aí objetos carregados eletricamente. Por exemplo, um fio de energia eletrificado, ele vai estar com mais elétrons. Por isso que você recebe um choque, tem uma grande quantidade de elétrons se movimentando naquele fio, então ele te dá uma descarga elétrica, beleza? Então, basicamente é isso. Eu recomendo, inclusive, que anotem isso aqui no caderno de vocês, que vai ajudar muito a entender essa questão aí da carga elétrica. Por que é positivo, por que é negativo, por que é neutro. Aqui uma pergunta: um objeto tem uma carga elétrica positiva quando? A. Ele contém excesso de elétrons, carga elétrica positiva. Quando ele tem excesso de elétrons, quando tem elétrons sobrando, quando ele tem falta de elétrons, ou seus átomos têm núcleos carregados positivamente, os elétrons de seus átomos são positivos. Então, para ter carga positiva, ele tem que ter falta de elétrons. Ou seja, ele vai ter mais prótons do que elétrons, segundo o esquema que nós vimos, explicação agorinha sobre essa carga elétrica. Vamos falar um pouco sobre os princípios da atração e repulsão. Existe um princípio na física que diz que objetos com a mesma carga elétrica, eles se repelem. Ou seja, corpos com mesma carga elétrica, eles não vão se tocar, eles vão se afastar. E objetos com cargas elétricas diferentes, eles se atraem. Então, aí o termo os opostos se atraem, né? Vamos dizer assim, que o pessoal diz. Então, basicamente é isso. Cargas iguais, positivo com positivo, eles vão se afastar, vão se repelir, não vão se juntar. E objetos com cargas diferentes tendem a se atrair. Daí o princípio da atração e repulsão. Esse princípio diz que objetos com mesma carga se afastam e objetos com uma carga diferente se atraem. E aí nós conseguimos fazer vários experimentos, inclusive vou deixar nos cards aí alguns experimentos que eu fiz de eletrização, fazendo esses objetos se atraírem ou se repelirem. Então nós vamos ter aqui alguns meios de fazer a eletrização dos objetos. Temos aqui a eletrização do atrito, feito com um vidro, pedaço de vidro e um pedaço de lã. Então, vamos fazer aqui, os dois vão estar neutros. Quando eu fricciono um ao outro, o que acontece? Vai ocorrer o seguinte: a lã captura os elétrons que estavam aqui no vidro e, com isso, ambos ficam carregados. O vidro fica carregado positivamente, porque perdeu elétrons, e a lã fica carregada negativamente, porque ganhou elétrons. Então, ambos ficaram carregados. Nesse caso, como teve o atrito, a fricção entre os dois objetos, nós chamamos isso de eletrização por atrito. Você pode fazer um experimento com uma caneta no seu cabelo, com um pedacinho de caderno, de folha. Se você fazer o atrito com a caneta e aproximar um pedacinho da folha, seu cabelo tem que estar bem seco, o que vai acontecer? Vai atrair esses materiais, a caneta vai atrair, né? Porque eles vão estar um com carga positiva e outro com carga negativa. Então vai ter atração dos pedacinhos de folhas. Então dá para você fazer em casa aí, esse experimento é muito legal. Nós vamos ter aqui uma série triboelétrica.
essa série triboelétrica diz o seguinte: se você fazer a fricção do vidro com, vamos pegar aqui, um poliéster ou com um nylon, eles vão ficar carregados. O nylon com carga negativa e o vidro com carga elétrica positiva. Quanto mais distantes aqui, melhor são as situações aí para fazer a fricção, tá? Para fazer a eletrização. Então, essa é a série triboelétrica. Então, isopor, quando friccionado com o papel, por exemplo, o papel vai ficar com carga positiva e o isopor com carga elétrica negativa. O papel com a caneta, que é feita de plástico, vamos ver se tem um plástico aqui, borracha, poliéster, isopor. Mas vamos falar então uma caneta de vidro, alguma coisa de vidro friccionado ao cabelo. Vai ocorrer o quê? O vidro vai ficar carregado positivamente e o cabelo negativamente. Se você pegar um balão, encher ele, inflar esse balão de borracha e friccionar no cabelo, o que acontece? Eles vão ficar, a borracha vai capturar os elétrons do cabelo, vai ficar com carga elétrica negativa e o cabelo, por sua vez, vai ficar carregado positivamente. E o cabelo fica assim, né, todo esparramado, justamente porque vai estar carregado positivamente, seguindo aquela tendência das cargas elétricas, das cargas iguais se repelirem. Acontece isso, o cabelo, um fio se repele o outro, por isso que fica todo esparramado. Bem legal esse experimento, dá para fazer em casa. Existe também a eletrização por contato. Nesse caso, os objetos vão estar carregados aí, porém vão ter cargas elétricas diferentes. Por exemplo, esse aqui vai ter carga elétrica positiva e esse objeto B vai ter carga elétrica neutra. Quando encostam, se tocam um no outro, ocorre essa situação. Os elétrons vão vir para perto dessa parte onde está com carga elétrica positiva, porque esse material tem carga elétrica positiva, porque a tendência é as cargas elétricas diferentes se atraírem, e os elétrons é que se movimentam. Então, essa parte aqui vai ficar carregada, né, vamos dizer assim, negativamente. E isso faz justamente que ocorra aquela atração do papel com a caneta, que você faz a fricção no cabelo e coloca próximo do papel, e ela atrai, justamente porque ocorre essa troca, né? Vão estar com cargas elétricas, um vai ter mais carga elétrica negativa do que o outro, então vai ter essa atração, os objetos com cargas diferentes vão estar se atraindo. Existe também a questão do aterramento. Então tem um objeto que vai estar carregado, né? Nesse caso aqui os dois objetos carregados, a Terra vai ter também carga elétrica e aí ocorre o processo de aterramento. O que acontece? O objeto aqui captura elétrons da Terra para estabilizar ou para atrair o objeto. Olha só, está atraindo o objeto, atraindo elétrons aqui. Então aqui ocorreu o processo de aterramento, tá? A troca de elétrons de um objeto com a superfície terrestre ou o inverso. E quando você tira o aterramento e separa os objetos, eu vou ter aqui então um objeto carregado agora negativamente e aqui o outro continua carregado positivamente. Esse que no começo não estava carregado, lembrando que no começo ele não estava carregado positivamente, ele estava neutro, mas como aqui estava carregado positivamente, tinha mais prótons do que aqui, ao fazer a ligação com a Terra, fazer o aterramento, por estar próximo, ele vai capturando elétrons da Terra, vai capturando elétrons, capturando elétrons, capturando elétrons. Quando tira o aterramento, esses elétrons ficaram presos aqui e ao eu afastar, eles ficaram aqui dentro. Então esse objeto ficou carregado por aterramento. Tem experiência legal também para fazer, muito bom. Então esse aqui ficou eletrizado positivamente, continua tendo mais prótons, e esse aqui agora está carregado eletricamente negativo, né? Eletrizado negativamente. Então nesse caso aconteceu aqui
magnetização por aterramento. Voltando aos modelos atômicos, o modelo atômico proposto por Thomson, né, ele abriu caminho aí para uma melhor compreensão de como seriam os átomos. Embora esse modelo tivesse aí suas falhas, teve uma vida curta, né, na sua aceitação, a gente estuda ele mais por questão histórica, ele ajudou muito, né, a derrubar aí a ideia das esferas indivisíveis e possibilitou que pesquisas foram feitas para enxergar melhor como a matéria é formada e como os átomos são formados. Depois dele veio Ernest Rutherford, e Rutherford, né, juntamente com Bohr, propuseram um modelo atômico formado por duas regiões, núcleo e eletrosfera. Então, no ano de 1911, Ernest Rutherford conduziu um experimento muito importante que mudou o modo como um átomo era visto pelos cientistas na época. Ele conduziu esse experimento aqui, né, onde ele fez o que? Ele bombardeou aqui uma placa de ouro com partículas alfas. E o que aconteceu? A grande maioria da partícula alfa passou diretamente pela folha de ouro, atravessou a lâmina de ouro de boa. E poucas partículas mudaram a sua trajetória, desviaram a sua trajetória ao atravessar essa partícula de ouro. Então, poucas partículas foram refletidas não atravessando essa lâmina. Com isso, ele chegou aí a uma conclusão. Ernest Rutherford chegou a uma conclusão que o átomo possui uma região central chamada de núcleo, onde fica praticamente toda a massa do átomo que representa a carga positiva, e uma região denominada de eletrosfera, onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo. Então, esse modelo de Rutherford ficou conhecido como sistema planetário ou sistema solar. Então, isso aqui seria o núcleo e os planetas seriam os elétrons. Quais foram as conclusões aí do experimento de Ernest Rutherford? Então, o átomo não é maciço, o átomo não é indivisível. Ele apresenta muito mais espaço vazio do que matéria. A maior parte da massa do átomo, segundo o experimento do modelo experimento de Rutherford, vai estar no núcleo, tá? Então, a maior parte da matéria vai estar no núcleo e na região chamada de eletrosfera vão estar aí os elétrons que vão estar se movimentando. E o raio da eletrosfera é milhares de vezes maior do que o do núcleo. O exemplo do estádio de futebol que eu falei na aula anterior. Então, essa ideia constitui o modelo atômico de Rutherford, muito cobrado nas provas. Dúvida: se o próton é positivo, o elétron é negativo, por que um não atrai o outro? Essa é a dúvida. Nós vimos o princípio da repulsão, né? Mas lá no núcleo nós vimos que tem os prótons. E os elétrons vão estar na eletrosfera, afastados, longe um do outro. Por que um não atrai o outro? Surgiu a descoberta do nêutron. Então, até ser descoberto o nêutron, tinha essa dúvida aqui. Por exemplo, como que era possível que os prótons ficassem no núcleo? Porque tem esse princípio da repulsão. Então, não se entendia o que acontecia para os prótons ficarem ali no núcleo. Porque, segundo o princípio da repulsão, eles deveriam esparramarem, mas eles ficavam no núcleo. E aí teve-se a descoberta do nêutron. Essa descoberta foi feita por Chadwick, um cientista em James Chadwick. Ele concluiu que existia uma terceira partícula, uma outra partícula subatômica com a massa igual, parecida com a do próton, porém neutra, sem carga elétrica. Essa partícula ele chamou de nêutron. E os nêutrons, então, para ele, localizam-se no núcleo do átomo, juntamente com os prótons. E esses nêutrons vão estar no meio, entre um próton e outro, impedindo com que eles se repilam. Então, faz com que esse núcleo fique organizado. Então, com essa descoberta do nêutron, feita por Chadwick, resolveu esse enigma da questão aí, por que eles não se atraíam, os elétrons não atraíam
os prótons e porque os prótons não se repeliam do núcleo, justamente por causa da presença do nêutron que traz essa estabilidade à estrutura do átomo. Então essa foi a nossa aula número 2, parte 2 sobre átomos. Nós vamos ter mais aulas sobre átomo aí. Espero que você tenha aprendido bastante. Vai nos comentários, coloca aí o que você aprendeu, um resuminho do que você aprendeu, seu nome e comenta átomo e da onde você está estudando. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.